Olá, olá! E aí, como é que vocês estão? Deixa eu ver se vai rolar com a internet aqui. Vamos ver se vai conectar. A internet tá oscilando um pouquinho. Vamos ver se ela vai me auxiliar. Mas acho que vai. Deixa eu fechar aqui, ó, a luz um pouquinho. Oi, 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 como é que vocês estão? Gente, que frio. Eu fechei ali, mas ainda ficou. Ainda ficou meio ruim. E aí, vamos ter uma aula hoje? Vamos estudar? Todo dia é dia de aprender? Ontem de noite eu compartilhei uma frase motivacional lá no meu Instagram. E foi sobre pessoas boazinhas demais. Pessoas, tanto mulher quanto homem, né? Pessoas boazinhas demais. As mulheres sofrem um pouquinho. Oi, Ana! Tudo bem? Se você não quiser deixar no comentário, Ana, deixa no meu privado. Pode mandar uma mensagem privada, que daí eu te respondo. É porque normalmente eu uso como resposta um vídeo, né? Explicando. Certo? Mas ter o grau bem certinho, a casa e o signo ali, eu consigo te dizer exatamente em qual arquétipo isso está, tá? Eu estudo 64 arquétipos, não só 12. Então eu consigo te dar um direcionamento um pouquinho melhor, assim, uma informação mais assertiva, certo? Vamos lá. E eu postei lá no meu Instagram, quem não tá me seguindo ainda, me segue lá. Eu postei a respeito de pessoas boazinhas. Quem são as pessoas boazinhas? São as pessoas que são as vítimas de ingratidão. Você já foi vítima de ingratidão? Nossa, como essa pessoa é ingrata, meu Deus do céu. Eu faço tudo por ela. Eu dei mais do que devia, eu amei mais do que devia, eu nutri mais do que devia. Olha só, e essa pessoa é ingrata. E aí, vocês são vítimas de ingratidão? Ser vítima de ingratidão é um estado de vitimismo absurdo. Absurdo. Certo? Não, Anne, mas eu tô no meu direito de reclamação. Deixa eu só anotar aqui. Vou anotar, tá? Pode ser que eu responda lá no comentário como vídeo. Porque as outras pessoas conseguem dar uma olhadinha. Você colocou... É cravado? Eu preciso dos minutos, tá? Porque pode dar diferença. Me fala bem certinho os graus também, Ana. E daí eu postei lá sobre as pessoas boazinhas. Ou seja, as pessoas vítimas de ingratidão, certo? Por quê? Porque você doa demais, você oferta demais, você serve demais. E quando você retira, quando você começa a dizer não, por N motivos, às vezes o seu corpo começou a aparecer sintomas, né? Você começou a ter um burnout, às vezes você tá numa estafa, às vezes simplesmente uma doença, um acidente, alguma coisa te fez se recolher para dentro e falar, não, peraí. Se você é feminino ou masculino, homem ou mulher, em algum momento da vida você vai ser a vítima da ingratidão. Você vai se fazer de vítima, você vai estar num padrão de vitimismo. Você vai reclamar da ingratidão dos outros, certo? O outro ponto, o contraponto disso. Quando a gente sabe sobre a cocriação de realidade, e foi algo que eu comentei ali no
no GRAM, né, na rede vizinha, é que justamente o fato de você se colocar na posição de vítima da ingratidão fez você cocriar toda essa estrutura na tua realidade, aonde que de alguma hora, de algum momento, de fato, as pessoas te acusassem e falassem o quanto que você é ingrato. Você ouviu isso. Mas lá para trás da história, você, para alguma coisa, não é porque, é para alguma coisa, você começou a servir demais. Você começou a amar demais. Você acabou dando demais e desequilibrando essa relação. Então, você mesmo estava cocriando a todo momento um futuro aonde, em algum possível momento, você teria que dizer não para essas pessoas, e a partir do momento que você dissesse não, cortasse esse aporte energético, essas pessoas viriam te chamar de ingrato ou ingrata. Você mesmo cocriou tudo isso. Então não faz nem sentido você se colocar numa posição de vítima, ok? O detalhe é mais para trás ainda da história. O fato de você sempre servir demais, o fato de você doar demais, de fato não foi genuíno. Não foi genuíno. Foi de um lugar extremamente doente, às vezes com base em algum trauma, com alguma falta. E normalmente isso tem a ver com o paterno ou a energia masculina. Quando a gente vai... Vocês estão percebendo que eu tô indo pra trás, né? Então, peguei o estado de vítima da ingratidão, a pessoa que teve que começar a dizer não, a pessoa que doava demais e disse não. Para trás dessa doação, existe um para quê, que ela doava demais. E por trás desse para quê da doação demais, também existe outro para quê. O para quê é... Qual é o detalhe da busca de reconhecimento? Para que você estava buscando reconhecimento lá fora? Aportando energia demais. Entende? O Sol faz isso, gente. Eu tô falando do Sol essa semana, ele deve estar pedindo para ser citado. Só pode. Deixa eu pegar água de chimarrão. O Sol faz isso? O Sol, ele fica esperando o reconhecimento da Terra? Esperando o reconhecimento dos outros planetas? Ele espera reconhecimento? Ou ele tá lá se autonutrindo, se auto-explodindo, ele é uma estrela, ele tem essa energia e ele simplesmente doa. Ele simplesmente serve, ele simplesmente brilha. Ele não tá pedindo a contrapartida. Ele não quer saber o que a Terra faz com a luz. Ele não quer saber o que Júpiter faz com a luz. Ele não quer saber de nada disso. Ele simplesmente está lá, sendo fonte de luz, vida, calor, energia, eletricidade. Ou seja, o masculino puro, ele nunca vai pedir reconhecimento. Nunca. Nunca. Admiração. Mas reconhecimento, não. Então, toda vez, vou agora pegar uma polaridade. Eu, enquanto mulher, depois eu troco, posso citar os meninos, os homens. Eu, enquanto mulher, quando eu começo a doar demais, servir demais, amar demais, dar muito afeto, doar tudo e às vezes doar, não de um lugar da onde eu estou explodindo por dentro e estou doando a minha luz e servindo com a minha luz de forma genuína. Eu estou doando da onde eu nem tenho. Só que essa doação é por quê? Porque eu estou buscando reconhecimento. Eu quero que alguém seja grato por mim. Que alguém chegue lá e fale, nossa, como você é boa servindo. Só que, quanto mais a gente faz essa doação, aonde a intenção por trás dessa doação é a busca pelo reconhecimento, nós estamos partindo de um lugar de uma energia masculina que não é a energia masculina. A gente não tá falando da energia masculina. A energia masculina, ela não quer reconhecimento. Ela simplesmente doa e ela simplesmente serve. Ela simplesmente brilha para os outros. Então, já acende o sinal de alerta aí. Porque essa doação aí tá vindo
de qualquer lugar, menos do masculino puro, da energia masculina pura. Então eu vou lá e dou demais, quero esse reconhecimento. Quando eu coloco no mundo um servir com a intenção, com a energia que por trás é a necessidade de reconhecimento, o que menos a pessoa vai ter é reconhecimento. Ao contrário, às vezes ela vai adoecer, ela vai chegar a um ponto em que ela vai começar a falar, não, vou ter que começar a dizer não. Eu vou ter que voltar para o meu alinhamento, eu querendo ou não. A vida vai te empurrar para isso. Quando você começar a dizer não para as pessoas, aquelas que você doava energia em busca de reconhecimento, as pessoas vão fazer o quê? Te chamar de ingrata. Gente, é uma coisa tão lógica. É óbvio, certo? A mulher, quando ela julga, ou quando ela busca reconhecimento paterno e materno, dependendo ali um pouquinho da história, ela vai buscar esse reconhecimento aonde? Fora. Normalmente, pode ter diferenças nas histórias. Quando ela não teve esse reconhecimento materno, certo? Da mãe, quando ela não teve esse reconhecimento materno da mãe, ela automaticamente, inconscientemente, troca a polaridade dela. Vou usar o meu exemplo. Eu busquei esse reconhecimento da minha mãe. Até hoje eu não tenho. Ainda bem que eu cansei de esperar. Eu troco a minha polaridade. Eu fico masculina. E daí o que acontece? Eu vou atrair parceiros, onde eu vou projetar essa necessidade. Eu vou me doar demais. Sabe as famosas mulheres guerreiras? Vou doar demais, vou amar demais, dar muito afeto, dar muito, da onde eu não tenho, como abundância. Né? O meu poço não tá cheio. Eu tô doando da falta, de um lugar de julgamento, de um lugar de intenção de reconhecimento. Eu atraio um parceiro polarizado no feminino. Anne, mas se trata da energia masculina, o porquê que a gente busca na mãe, nós mulheres? O porquê que a gente busca reconhecimento da mãe? Não deveria ser, então, do pai? Esse que é o detalhe. A relação do papai e da mamãe, se você tá buscando reconhecimento da sua mãe, é porque você tá enxergando nela e sentindo nela, não é a energia feminina. É a energia masculina. Porque a sua mãe também tá despolarizada. E a mãe da mãe também tava despolarizada. E a mãe da mãe da mãe da mãe da mãe da mãe também tava despolarizada. Entenderam? Ou seja, quantas mulheres na sua vida, inclusive os homens agora podem falar, que são vítimas de ingratidão de alguém? Quantas mulheres você vê reclamando de ingratidão? Ah, porque fulano de tal é ingrato. Porque a minha filha é ingrata. Porque meu filho é ingrato. Porque meu esposo é um ingrato. Porque meus próprios pais são ingratos comigo. Porque meu serviço, o meu patrão é um ingrato comigo, meu Deus. Eu faço até o que não me pedem lá. A pessoa que verdadeiramente está brilhando, está explodindo por dentro e servindo o coletivo, servindo a vida como um sol, como é a polaridade masculina, nunca vai ficar esperando reconhecimento. Nunca. Então essa pessoa nunca vai reclamar de ingratidão de ninguém. Não vai reclamar, não vai ter essa reclamação. Entendem? A mesma coisa para os homens. A mesma coisa para os homens. Se um homem, ele tá doando, tá servindo, e daí depois ele fala que determinada pessoa foi ingrato, foi ingrata, é porque esse homem de fato não tava dando de um lugar de um masculino saudável. Certo? Ele tava doando de um poço seco. Doando de um poço seco.
E aí que eu cheguei num ponto, tá? Eu vou deixar essa live salva lá no meu canal, porque ela é uma aula, tá? Ela é uma aula. Cheguei num ponto aonde toda vítima de ingratidão, ela vai atrair uma vítima de julgamento. Sabe aquela pessoa que ela é vítima do julgamento dos outros? Não precisa ser dos outros. Pode ser de um Deus. A pessoa se coloca no estado de vitimismo do julgamento dos outros. E os outros realmente, ela atrai isso para a vida dela. Ela atrai outras pessoas constantemente julgando o comportamento dela e as escolhas dela como certas ou erradas. Essa pessoa, ela vai andar parelha com a pessoa vitimista, vítima de ingratidão. Deem uma olhada na vida de vocês. Vocês vão perceber exatamente isso. G. Camargo, sou de Vivara Grande, Minas Gerais. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. O frio chegou aí? O frio chegou aí? Ou seja, toda pessoa que é vítima de julgamento, ela vai atrair vítimas de ingratidão. Eu vou agora ir lá para o lado das vítimas de julgamento. Eu deduzo que pelo menos uns 70% a 80% da população mundial, elas vivem debaixo desse vitimismo. Porque algumas filosofias de vida nutrem isso, porque algumas religiões nutrem isso. Certo? Para você se sentir vítima de julgamento, você precisa acreditar ou alguém precisa reafirmar esse paradigma para você, ou alguém precisa botar na tua cabeça, não sei, lavagem cerebral até inclusive, de que existe autoridade e subordinação. Para você ser vítima de julgamentos, você precisa necessariamente estar cocriando uma realidade onde exista autoridades e subordinados. A partir do momento em que você começa a rever as suas crenças, os seus paradigmas, e peraí que travou por causa da bateria, e percebe que não existe isso de autoridade e subordinação, não existe ninguém melhor que ninguém, ninguém pior do que ninguém, que é um conceito de, inclusive de competição, você simplesmente não precisa mais se colocar no lugar de vítima de julgamento. O estado de vítima, gente, o estado de vítima, nós mesmos cocriamos, certo? Para você ser um oprimido, se você se sente um oprimido, você automaticamente vai cocriar uma realidade onde existam opressores. Se você acredita que você é um oprimido, você vai criar uma realidade onde existam opressores. Se você se sente julgado a todo momento, inclusive com um negócio que é cutucar no vespeiro, mas eu vou falar, você vai pro céu ou vai pro inferno? Se você se sente julgado a todo momento e internaliza essa autocrítica, esse autojulgamento tão forte dentro de você, você vai cocriar uma realidade onde existam pessoas, instituições, filosofias, religiões, uma realidade enorme ao teu redor, onde as pessoas realmente estejam te julgando. Onde estejam apontando para você e falando, olha, isso que você está fazendo é certo, isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo é certo, isso que você está fazendo é errado.
Isso é bom, isso é mal. E essa pessoa vítima de julgamentos, ela vai andar do lado da tal da vítima da ingratidão. Vocês já viram? As velhinhas conversando? Misericórdia. Uma de um lado fica reclamando da ingratidão alheia. E a outra do lado fica reclamando de que os outros ficam só falando mal daquilo que ela faz ou deixa de fazer. É mais fácil enxergar isso nas velhinhas, né? Por conta dos paradigmas das crianças que eles vivem. Certo? Exatamente. Mas aí, Isaac, é um negócio assim, ó. Que eu estou sendo vítima de julgamentos, eu necessariamente preciso de outras pessoas em volta de mim que façam isso. Entende? Eu tô criando essa realidade. Eu preciso de uma correspondência. Eu preciso de pessoas ressonantes a isso. Se eu tenho medo de barata, como é que o meu medo vai ser verificado, reafirmado e materializado se não existe barata no mundo? Entendeu? Então, se eu tenho medo de ser julgada a todo momento, de que eu tenho essa sensação de que o que eu faço ou deixo de fazer a todo momento está sendo avaliado e julgado como você está fazendo isso certo, você está fazendo isso errado, eu vou ter que co-criar essa realidade. Uma vez, eu ouvi uma frase o seguinte, a forma como você constrói Deus na sua mente é muito parecido com a forma como que você recebe a autoridade dos seus pais. Teve uma outra aula, uma outra live que eu fiz, que essa não está gravada, que eu falei a respeito do tom de voz do qual a gente interpreta a primeira pergunta de Deus na Bíblia. Ele faz uma pergunta. A forma como a gente interpreta o tom de voz dele é exatamente o tom de voz que a gente interpretou enquanto criança dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. Quando você está fazendo uma arte, quando você está fazendo, a criança está lá fazendo o que não deve, certo? Normalmente, o pai e a mãe usam um tom de voz de repressão, de opressão, de julgamento que você está fazendo uma coisa errada. O Mateu, ontem, foi um esculhambo aqui, né? Eu e ele se tretamos ontem aqui, em casa. E hoje eu tava lembrando exatamente disso que eu falo aqui pra vocês. Quando a criança tá fazendo alguma coisa errada, você tava fazendo alguma arte, enfim, tava fazendo suas escolhas. Mateu, onde você tá? E nada, silêncio. Mateu, onde você tá? Tô aqui, mãe. Eu só não te escutei. Eu tava concentrado fazendo outra coisa. O que você tá fazendo? Não, eu só tava brincando com meus brinquedos. Ah, tá. Se eu mudo o tom de voz... Teteu, a mamãe precisa saber onde você tá. Você tá... Mãe, eu só tô no quarto brincando. O tom de voz do qual você, enquanto criança, absorveu dentro de si é o mesmo tom de voz que você supostamente escuta Deus falando com você. Então, não é sobre o que se fala, mas é o como se fala. É o tom de voz. Essa repreensão, ela veio cheia de amor e ternura, de acolhimento, de orientação, ou ela veio cheia de julgamento? Da busca pelo comportamento perfeito, ou seja, pela cobrança de um comportamento perfeccionista. Como é que foi para você? É a voz interna que você escuta toda vez que você toma uma decisão ou deixa de tomar uma decisão. Toda vez em que você faz uma escolha e age em determinado sentido, é a voz interna no teu ouvido.
É uma voz julgadora? É uma voz de autoridade? Mas que autoridade é essa? É uma autoridade externa. Sempre vai ser externa. Sempre. Porque foi assim que foi construído. Você enxerga os seus pais como autoridade externa. Daí depois você enxerga Deus como autoridade externa. Depois você enxerga o Estado como autoridade externa. Depois a escola, depois os professores, depois o chefe. E daí, quando você vê, você literalmente se esquece que um dia você teve autoridade interna. E todos e a tudo à sua volta, a sua própria cocriação, a sua realidade externa vira uma autoridade na sua vida. E você, às vezes, inverte. Você quer que primeiro no externo mude para depois de dentro. E essa correspondência não vai acontecer. E eu fico, às vezes eu até fico brava quando eu ensino esse tipo de coisa, porque é um assunto que mexe comigo, tá? Eu quero ler pra vocês um pedacinho de um texto aqui, de um conteúdo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu sei que eu devo estar mexendo num vespeiro, que eu tô incomodando, às vezes o que eu falo causa um desconforto absurdo. É pra causar mesmo. E como diria alguns gurus por aí, se bateu, doeu, leva que é teu. Eu vendo o seu vídeo sobre a pessoa, tipo, ignorar a beleza do sol. O sol, gente, se você fica muito tempo debaixo da luz, você se queima. E se você fica muito tempo escondido dele, você morre. Ainda bem que a Terra gira, né? Metade dia, metade noite, metade dia, metade noite, metade dia, metade noite. A sabedoria de saber usar a luz está na Terra. Está no cíclico. Está na sua movimentação. Está no seu giro. É você que decide. Vou me expor ao sol? Preciso de luz? Ok. Agora eu preciso da sombra. A lua também faz isso. A lua, quando ela não quer ninguém olhando para ela, quando ela não quer ninguém incomodando, enchendo o saco, ela simplesmente vira nova. E quando ela quer se recolher, ela mingua. E quando ela quer brilhar no seu esplendor, ela reflete completamente a luz do sol. A quem quer admirar ela. Às vezes das duas. São duas figuras femininas. Viu, Terra? O que você anda fazendo com a luz que chega aí? Ah, entendi. Quanto de fotossíntese que você tá gerando? Ah, entendi. Beleza. Ô, Lua, por que você resolveu ficar nova? Não, é pra ficar refletindo a minha luz, né? Você mesmo. Na verdade, não é que eu dei a ideia. Essa questão de novo conteúdo e ideias novas é porque eu tô dançando junto com o que tá acontecendo lá em cima. Acontece lá em cima, acontece aqui. Tá? Então, anotem. Eu falei sobre 2 estados de vítima. Tá? O vitimismo. O vítima de ingratidão e o vítima de julgamento. Essas duas coisas vão andar juntas. Às vezes, você é a vítima de ingratidão e vai acabar atraindo as vítimas de julgamento. Às vezes, você é a vítima do julgamento e vai acabar andando com as vítimas de ingratidão. Uma vez eu escutei uma pessoa que, por obviedade, dentro do religiosismo, ela reclamava demais, absurdo. Ela começou a se encher o saco de tanta pessoa ingrata que estava perto dela. Ela falou assim, mas não, eu pareço um imã. Eu pareço um imã de pessoas ingratas, porque, gente, só tem gente reclamando. Só tem gente reclamando de ingratidão e as pessoas sendo ingratas comigo. Nossa, um negócio absurdo. Eu já sabia dessa dinâmica, né? Eu falei, vem cá, senta aqui. Vamos resolver isso daqui.
certo? Falei pra ela que existia um modo, um jeito de descobrir, né, aonde que tava a fonte dessa atração. Porque tem, realmente tem. E daí, naquela fonte, a gente virar a chavinha, para que ela pare de ressoar do lado de fora. Então, nunca vai ser cortar o contato, né, excluir as pessoas. Gente, você exclui a pessoa, daqui 3 dias vai voltar tudo de novo. E vai voltar pessoas novas com a mesma ressonância ali. Não existe mexer o fora para depois consertar. Raros os casos, né? Às vezes a gente empurra uma organização mental na força do ódio, né? Quando você arruma a casa dos outros, deixa tudo organizadinho e a pessoa é obrigada a ressoar dentro. Mas é difícil. É sempre de dentro para fora, certo? Vamos lá. Vamos falar das vítimas de julgamento, primeiro. O estado de vítima, ele sempre vai ser mais sombrio, ele sempre será mais baixo, ele sempre será um negócio que puxa, pesado, tá? Isso não quer dizer que isto seja ruim, tá? Toda sombra é um potencial, todo estado de vítima é um potencial. Toda vítima é um potencial, certo? Então, eu nunca vou falar pra vocês que é ruim. É ruim esse estado de vitimismo. Cara, é livre-arbítrio. Porque as pessoas se fazem vítimas demais. Livre-arbítrio. E daí tá aí você reclamando do vitimismo dos outros. Você também tá no estado de vítima. Entendeu? Isso. Estamos nesse mundo porque, como você falou, tem isso. Vamos lá. Vítima de julgamento. Quem vive nesse estado de vítima de julgamento vive num dilema. Sempre num dilema. Ora buscando a perfeição e ora aceitando imperfeições. Então, é uma corda bamba. A pessoa sempre tá dançando ali. Quando ela vê, ela tá buscando a perfeição. Quando ela para, ela não, vamos aceitar as imperfeições. Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês e identifiquem em qual lugarzinho vocês se encaixam. Quando a energia tá mais repressiva, quando você tá nesse estado de entropia, para dentro, no negativo, você se coloca como inferior. Você acha que você é inferior aos outros. Ou seja, você enxerga uma superioridade, uma coisa hierárquica acima de ti. Pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer entidade, pode ser qualquer instituição, qualquer coisa que você se coloque inferior. Às vezes você se acha inferior do que sua mulher, às vezes você se acha inferior do que seu cônjuge, seu homem, seu esposo, às vezes você se acha inferior aos seus pais. Então, esse sentimento, certo? De inferioridade. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, é um medo básico. Ok? Esse padrão se desenvolve, primeiro, por meio do relacionamento com os nossos pais ou dos cuidadores, certo? Principalmente durante a adolescência. Vocês já perceberam que é sempre na adolescência que o trem fica... Meu Deus do céu, o bagulho fica doido, né? Ou você entra num estado depressivo de inferioridade, porque você está sob o jugo dos seus pais, ou você vira um rebelde. E você sai chutando tudo, quebrando pau na barraca. Tá? Deixa eu ler o comentário aqui. No trabalho, colegas estão acusando de algo que não tive culpa. Devo bater de frente com as indiretas? Você nunca deve reagir. Primeiro se pergunte o para que você está precisando se sentir culpado e o para que você está precisando de pessoas te acusando. Volta pra você. Para de olhar pros outros. Volta pra ti, tá? Pra cortar a ressonância.
É péssimo se sentir inferior. Sim, é horrível. Então, se os nossos pais nos julgaram... Aqui, gente, eu tô falando pais, mas vocês podem substituir por cuidadores, tá? Porque eu sei que existem pessoas que são adotadas, tiveram outros familiares, outras pessoas como cuidadores. Às vezes, professores se tornam cuidadores, certo? Então, eu tenho esse bom senso e acompanho. Seu padrão... Ai, caiu a internet. Voltou? A internet piscou aqui pra mim. Me falem se cortou e se voltou. Tá, aonde que travou, Isaac? O que vocês ouviram ou não ouviram? Tá. Se os nossos pais nos julgarem com muita severidade, durante esses anos de formação, um padrão de auto-julgamento se estabelecerá. Seu padrão é direcionar o julgamento para si mesmo. Ou seja, para você nutrir esse sentimento de inferioridade, um padrão de auto-julgamento muito severo também deve ser estabelecido. Então, você se auto-julga de uma forma absurda. Por causa do seu próprio auto-julgamento, prestem atenção, você se torna um conformista concordando com a maioria. Ou seja, abre uma porta para você ser condicionado e homogeneizado com a mediocridade absurda, tá? Concordando com a maioria, em vez de defender a si mesmo, todo julgamento, escrevam em letras garrafais em algum lugar e olhem e enxerguem isso. E eu não tô falando só para si mesmos, mas também quando vocês fazem com os outros. Todo julgamento é baseado em comparação. Todo julgamento é baseado em comparação. Tá? E com o autojulgamento, você se compara desfavoravelmente com alguém que considere estar acima de você. Isso, por sua vez, dá origem a um sentimento profundo de inferioridade e um hábito constante de se prejudicar. E aí, quem que tá nessa fase? Eu já vou ler a outra, tá? Então, esse é o famoso adolescente que se fecha. Mutilação, automutilação, tá? Sim. Eu tô falando de uma natureza repressiva, de uma energia mais fechada, de uma energia quase que entrópica, tá? Essa coisa mais apertada, certo? Mas estamos ainda falando de julgamento. Do outro lado, de uma certa polarização, é a natureza reativa. Sabe? Quando a pessoa reage, pá, aquela energia explosiva, aquela energia para fora. Natureza reativa. Então, agora nós vamos falar da superioridade. Notem, se você se sente inferior, é um padrão de sombra. E se você se sente superior, também vai ser um padrão de sombra. Ambas as coisas têm a ver com julgamento. Esse julgamento surge como uma necessidade constante de desafiar qualquer figura de autoridade, a começar pelos seus pais. Lembra que eu falei das adolescentes rebeldes? Se o processo de desafiar os seus pais não permitiu uma resolução natural, esse padrão de comportamento torna-se uma parte permanente do seu caráter. Hoje a gente vê muito adulto assim. Parece que ele quer desafiar as autoridades, quer desafiar o governo. Sabe o arquétipo do rebelde? Se chama rebelde justamente por causa disso. Ocorre quando seus pais não mantêm limites suficientemente fortes ao seu redor e, em vez disso, são vítimas dos seus próprios julgamentos. O desejo de desafiar torna-se, então,
cimentado por uma raiva inconsciente na criança, porque os pais não foram fortes o suficiente para manter a sua integridade. Gente, isso é amplamente debatido já pela psicologia, pela psiquiatria, pela neurologia, por todos os estudiosos de desenvolvimento infantil, cognitivo, enfim. A gente consegue enxergar isso nos adultos. A gente consegue enxergar nos adultos quem foram os adultos que lá na adolescência nutriram essa natureza repressiva de inferioridade. E nós enxergamos também em certos adultos, hoje, eles extremamente reativos com essa superioridade. E essa superioridade, quando a gente olha para a história familiar, de pais que... Travou, né? Voltou? Voltou. Me falem onde que a minha fala cortou para vocês, porque o vídeo vai ficar gravado na íntegra, tá? Os filhos devem honrar os pais e os pais não devem provocar a ira nos filhos. Essa questão de honra aí, uma outra aula nós podemos falar sobre isso. Como é que realmente é a honra. A personalidade dos pais. Não é sobre isso. É muito mais um fator genético de vibração, de energia, do que de comportamento. Então, esse assunto meio que da engenharia do consentimento, que vai exatamente também pelo mesmo lado. Inclusive, eu sempre falo aqui nas lives, assistam Engenharia do Consentimento. Tem lá na rede vizinha, certo? Então, vamos lá. A natureza reativa. Então, ocorre quando seus pais não mantêm esses limites suficientemente fortes e, em vez disso, são vítimas dos seus próprios julgamentos. O desejo de desafiar torna-se, então, cimentado por uma raiva inconsciente na criança, porque os pais não foram fortes o suficiente para manter a sua integridade. Isso se traduz, na vida do adolescente, em um profundo desrespeito pela autoridade e na crença de que se está, de alguma forma, acima dela. Os outros irão considerá-lo volátil, uma vez que a sua própria identidade é construída em torno do enfraquecimento dos outros. Certo? Anne, eu já vivi ambas as polaridades, tá? Passei uma parte da vida no sentimento de inferioridade e depois acabei passando pela energia reativa, né, que é a explosão para fora, da superioridade, que foi mais ou menos ali em 2008, 2007, mais ou menos, 2008, aos 16, 17 anos. Boa tarde veio depois, boa tarde. Fiz menção a tal frase devido à sua abordagem da relação de pais e filhos. Vamos lá. Ou seja, essas duas pessoas, tanto vivendo esse sentimento de inferioridade, quanto as vivendo com sentimento de superioridade, elas estão propícias a se sentirem vítimas de julgamento. As duas. Então, pessoas que se sentem inferiores, elas estão se sentindo vítimas de julgamento. E as pessoas que estão se considerando superiores também se sentem vítimas. Oi, Roger, obrigada. Vocês compartilhem a live, gente. Eu não faço live de noite. Então, o que eu ensino somente no período da tarde e da manhã. São mais reativas quem está na superioridade, se sentindo, né, nessa energia de superioridade, sim, são mais reativas. Foi o que aconteceu ontem aqui em casa. Eu dei um estouro aqui com o meu pequeno, porque ele teimou, fez um negócio que eu já tinha pedido pra ele fazer, já era tarde da noite, tá cansado, um monte de coisa, né? E daí eu joguei pra fora a energia.
Mas isso aconteceu justamente porque eu, enquanto mãe, eu estou precisando encontrar o meu equilíbrio interno, porque lá na minha infância, eu fui muito mais repressiva. Ou seja, eu tive muito mais severidade durante minha adolescência do que, de fato, eu fazer essa ida para a reação de desafiar a autoridade, sabe? De se rebelar. Eu vivi muito mais sobre julgamentos severos, tá? Então, eu estou tendo que encontrar esse equilíbrio dentro de mim para que eu consiga também passar pro pequeno, que é eu não ser severa demais, mas também impor um limite e falar não é não e deu aqui é deu, certo? Até porque eu tinha falado já 3, 4 vezes. Eu informei ele estava informado sobre a consequência de um comportamento diferente daquilo que eu tinha pré-estabelecido para ele, né? Então, acabei jogando para fora. Acontece, a gente conversou, uma coisa que eu sempre falo para ele, gente, criança, ela esquece rápido. Mas assim, eu sentei, conversei, pedi desculpa daquilo que realmente era competente eu pedir desculpa, né? Porque a imposição de limite não deve ser pedido desculpa, porque a mãe nutre muito sentimento de desculpa. Ah, desculpa por ter te repreendido. Não. Existem repreensões que eu preciso ensinar ele agora, para que depois de adulto ele não tome naquele lugar. Pedi desculpa por algumas coisas, fiz ele ver aonde o comportamento dele também tinha responsabilidade, né? E ele, desculpa, mãe, realmente eu errei nessa parte, você tinha informado. Então, ele reafirmou de que eu já tinha informado. Ele, eu não sei o que aconteceu, mãe. Tudo bem, filho. Às vezes o teu cérebro, a tua mente, o teu ego, acontece. Agora, é importante você se responsabilizar 100% por aquilo que tu fez. Não adianta você ficar culpando os outros, né? Ficar, jogando, transferindo responsabilidade. E eu sempre falo, depois de toda briga, toda discussão, todo conflito, filho, independente do tamanho do conflito, do tamanho da briga, da discussão, eu nunca vou retirar o meu amor de você. Você nunca vai perder o meu amor. Nada do que você faça ou deixe de fazer interfere no meu amor por você. Justamente para que ele não vincule desobediência ou obediência com se sentir amado. Que a maioria das pessoas no planeta tem esse comportamento. Essa tentativa de provar que é digno, de provar que eu mereço ser amado, de que eu mereço ser visto, de que eu mereço dinheiro, de que eu mereço coisa boa, de que eu mereço isso. Esse negócio de... Isso gera comparação. Isso gera competição. Não, tá? Então é uma coisa que eu faço aqui em casa. Que fique claro, né? É o meu modo de educação. Então vamos lá. Os vítimas de julgamento que andam junto com os vítimas de ingratidão. Certo? Os vítimas de julgamento os vítimas de julgamento, gente. Quem julga demais, fez certo, fez errado, fez certo, fez errado, sempre vai atrair também um outro grupo de pessoas. É as pessoas que adoram dar opinião. É aquelas pessoas que adoram dar opinião. As pessoas que adoram dar opinião, elas sempre vão atrair pessoas que adoram julgar. Se você é uma pessoa que está rodeada de pessoas que adoram dar opinião sobre a vida do outro, ou sobre sua própria vida, sabe aquela pessoa que vive dando opinião sobre minha vida? Meu Deus do céu! É porque você é uma pessoa que também julga demais. Não, Anny, mas eu não julgo os outros. Como é que tá o seu auto-julgamento? Só pra mim, assim, ficar. Tá? E isso, elas refletem menos sobre os fatos. Exatamente. Quanto mais, então,
Vamos lá, julgamento. Quanto mais você reclama, mais você prejudica a si mesmo e ao mundo. Mário, é da lista das minhas frases. Quanto mais você reclama, mais você prejudica a si mesmo e ao mundo. A reclamação é um julgamento, gente. A reclamação é uma expectativa. A reclamação vem de um lugar de falta. A reclamação vem de um lugar de escassez, daquilo que você gostaria que fosse e não foi. Fala de novo, por favor. Quanto mais você reclama, mais você prejudica a si mesmo, em primeiro lugar, e ao mundo. Certo? Eu estou dando na mão de vocês, assim como vários mestres já tentaram fazer. Não julga, aceita, não julga, aceita. Então, o julgamento, ele vem nessas duas faces, né? Porque às vezes a gente fica falando, não julga, tá? Então eu não vou ficar falando que aquilo que a fulana tá fazendo é certo e nem aquilo que a fulana tá fazendo é errado, certo? Mas se eu já estou fazendo isso exteriormente, é porque eu estou nutrindo isso internamente. Então, quando os grandes mestres falam, não julga, ele não tá falando para você parar de julgar o irmão. Não! Ele tá falando sobre você mesmo. Não se julga. Não cometa auto-julgamento. Não fica dizendo que o que você tá fazendo é bom. Não fica dizendo que o que você tá fazendo é errado. Automaticamente, quando você faz isso internamente, você ou tá se colocando num lugar de inferioridade, ou você tá se colocando num lugar de superioridade. Isso vai ter a ver lá com a tua infância, com a tua adolescência. Talvez não, mas a sua integridade. As pessoas íntegras, elas não julgam. Elas já integralizaram dentro de si tanto as suas imperfeições quanto as suas perfeições. É luz e sombra. A pessoa que não julga, ela não tem mais auto-julgamento. Então, ela não faz mais isso fora. A pessoa que já conseguiu aceitar que ela é feita dessas duas coisas, perfeições e imperfeições, luz e sombra, negativo e positivo, masculino e feminino, ela não ressoa mais a realidade fora dela o suficientemente para que ela fique julgando os outros. E também não fazem isso com ela, então ela não é mais vítima de julgamento. Ela não atrai mais para si pessoas vítimas de ingratidão. Ela não se torna uma vítima de ingratidão. Ela não atrai mais para si pessoas cheias de opiniões, que é diferente daquela construção de reflexão, com pelo menos o mínimo de 3, 4 facetas diferentes para que você construa essa opinião. Ela não é... Deixa eu achar a palavra, gente. Peraí. Tem uma palavra pra isso. Bem, tem aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Se você não faz um auto-julgamento, como detectar essa... Muito boa essa pergunta, gente. Adoro quando vocês fazem pergunta inteligente. Como detectar as falhas e buscar a perfeição? Vou entrar nisso. Vou entrar nisso, porque o que você acabou de falar é o dilema que a gente vive. Viver no planeta Terra, ser um ser humano, é viver em dilemas. E o dilema, ele sempre vai atrair culpa. Lembra que a culpa é boa. O dilema sempre vai atrair culpa. Que é essa dança entre, ora eu buscar uma perfeição e ora eu aceitar a imperfeição. Não tem como bater o martelo.
Ser um ser humano é viver no caminho do meio, é viver no dilema. Deixa eu desembolar um pouquinho mais isso daqui, peraí. Deixa eu abrir minha escola, gente, né? Tem minha escolinha aqui. Vocês gostaram desse tema? Eu gosto. Eu tenho muito forte esse tema na minha vida. Bastante. Não se põe... Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah, obrigada pelos presentes. Obrigada, gente, pelos rosinha. Todo julgamento exige uma... Tolher, né? Tolher, né? Às vezes é cortar, né? Cortar o julgamento seria censura de pensamento. Algumas pessoas vão considerar que sim. Mas se você achar que o fato de você não apontar mais o que é certo ou errado, isso é certo, isso é errado, isso corta o teu pensamento, não. Eu acho que fazer isso internamente, de um lugar mais desse caminho do meio, você pode fazer, né? É como brincar de um jogo de 7 erros, né? São duas imagens onde em uma, às vezes faltam objetos, faltam coisas, e na outra ali tá completo. Ou ainda, melhor ainda, né? Um exemplo melhor. Jogo de 7 erros, onde uma imagem existem determinadas características e na outra imagem existem pequenas diferenças. O mesmo objeto, mas de uma cor diferente. E nesse jogo de 7 erros, você consegue enxergar a diferença. Esse daqui tá essa cor, mas essa daqui tá outra cor. Eu adoro jogar o jogo de 7 erros. Mas esse jogo de 7 erros onde existem diferenças assim, né? Tem um lápis em cima da mesa na figura, mas a posição do lápis estava à direita, mas agora tá à esquerda. Então, existe diferença, mas você não consegue saber e bater o martelo em dizer qual é a figura certa, qual é a realidade correta. Então, é essa visão de você enxergar ali a diferença, mas você não bater o martelo de qual realidade de fato seria correta. Então, as duas estariam corretas. Vai depender da perspectiva de qual você quer viver. Você quer viver numa realidade onde o lápis estava em cima da mesa do lado direito? E na figura de baixo estava do lado esquerdo? Às vezes a mochila ali, né? Eu tô imaginando uma sala de aula, né? Um cenário de sala de aula com várias diferenças, né? Em cima da mesa da professora tem uma maçã. E na figura de baixo tem uma pera. Qual que é certo e qual que é errado? Você consegue enxergar a diferença, mas você não diz, essa é a realidade certa, essa é a realidade errada de ser vivida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se faz sentido. Talvez pra vocês, né? É a percepção de cada um, gente. Um bom guerreiro merece guardar a espada em um bom lugar, pois assim ficará bom para a próxima batalha. Muito bom. Não se pune, né? O ser humano é capaz de tudo. Se sou um deles, preciso compreender que são frágeis. Isso, ser um ser humano é viver em dilemas. A gente sempre vai estar vivendo dilemas. Ou, às vezes, até paradoxos. Os nossos sentidos nos levam à reflexão. Eu entendi. Caiu a internet aqui um pouquinho. Ontem à noite, eu fiquei tendenciosa a acreditar que eu errei com meu filho. Inclusive porque eu senti culpa. E daí eu falei, não, eu não errei.
Porque eu ensino isso pro Mateu também. Eu falei, filho, você não errou, mas a sua ação sempre vai te trazer uma consequência, a partir daquela consequência você avalia se foi um acerto ou se foi um aprendizado. Você vai precisar aprender novamente? Não, já aprendi. Tá? Começa na infância, gente, esse negócio. Começa na infância. Eu acho que tem que ter equilíbrio para não viver na polarização. Isso. E esse equilíbrio é essa dança, tá? É você saindo do se sentindo inferior e superior. E agora a gente vai subir. Eu vou achar aqui o restante do conteúdo. E agora eu vou falar pra vocês. Nós precisamos ser polidos e amáveis. Isso, você não precisa dizer ao outro tudo o que pensa. Exatamente. Não, ninguém vai fugir. O medo do julgamento. O medo do julgamento, gente, ele vem. Medo do julgamento, não. O padrão de vitimismo do julgamento, a base desse padrão de vitimismo é o medo de não ser perfeito o suficiente. Escrevam isso. A base para o padrão de vitimismo, do vitimismo de julgamento, estou sendo vítima de um julgamento, é o medo de não ser perfeito o suficiente. Todo o ser humano possui esse medo enraizado no seu DNA, ele é muito antigo, esse medo de não ser perfeito o suficiente, tá? Ainda assim, manter o seu julgamento e avaliação, até mesmo porque ninguém vai... Tá, quando eu escrevo pra você é automático, você me julgar pelo escrevo. Sim, é automático. É automático. Mas, se eu já tenho a percepção de que julgamento é um auto-julgamento, toda opinião é um julgamento, e julgamento é um auto-julgamento, eu pondero as coisas. Por quê? Porque eu já sei que eu não vou estar falando de você, eu vou estar falando de mim. Então, sim, permanecemos julgando, mas que toda vez que eu julgar, eu me lembre e tenho consciência, realmente, tá ativada a consciência de que eu estou tendo um auto-julgamento, eu tô falando muito mais de mim do que de você. E que a sua escrita também, ela sempre vai ter muito mais a ver com você do que de mim. É um discernimento que, se nós tivéssemos, o peso das nossas opiniões, o peso dos nossos julgamentos não seriam esses como está acontecendo no coletivo, certo? Que é envolver essa questão da ternura, de um pouquinho de mais amor, de parcimônia, é só uma percepção. Tipo, poxa, cara, eu tô falando isso da pessoa, tô julgando na pessoa, mas eu não tô julgando na pessoa, tô julgando em mim. Sala de aula. Oi, deu certo? Ah, já tá bom. Daqui a pouco eu tô saindo, tá? Tá, daí você volta e a gente sai, né? Tá, eu vou recortar aqui e vou colar lá na tarefinha dele. Ficou tarefa do Mateu pra mim terminar. Vamos lá. Voltou normal? Tá. Você lembra alguma vez se eu e Tina tava na noite de live? Eu não entendi sua pergunta, Leonardo. Você lembra alguma vez se eu... Não me lembro. A pessoa fala do que se enche. Sim. Sim. E isso traz calma também pra mim, pra pessoa ali. Porque quando uma pessoa ela vem te apontar um julgamento, por exemplo, os meus pais ainda continuam fazendo isso, principalmente a minha mamãe. Principalmente a minha mamãe. E por eu ter saído desse lugar de ou superior ou inferior, quando ela traz uma opinião, às vezes carregada de julgamento, que não é só uma opinião, dá pra perceber que é um julgamento, né? Ah, você tá fazendo certo, ah, você tá fazendo errado. Será que realmente é algo que eu posso aportar dentro de mim? Ou eu estou servindo apenas de espelho? E esse conflito é dela,
né? Esse julgamento, ela tá falando mais sobre ela do que de mim. Eu tô sendo espelho pra pessoa. Eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de decidir se eu vou corresponder e ressoar naquele teatro ali que ela tá fazendo e ela tá projetando em cima de mim. Eu tenho esse poder de escolha, é livre-arbítrio meu. Entende? Às vezes esse poder de livre-arbítrio a gente acha que é só, né, a gente fazendo escolha e botando no mundo. Não. Mas o livre-arbítrio é, eu quero ressoar com esse conflito ou não? Eu quero ressoar nessa opinião ou não? Eu quero reagir diante disso falado ou não? Qual que vai ser a minha resposta e não reação diante disso? Certo? Vamos lá. A gente tem energia para se punir com uma conversa interna negativa ou para ficar hiperfocado nas falhas e erros dos outros. Isso leva a reclamações, fofocas, preocupações e a necessidade de estar certo. Isso, é claro, apenas perpetua histórias de quebrantamento. Vocês querem que eu leia de novo? Vibração baixa, negativo, sombra, tá? Uma coisa mais pesada. Energia para se punir com uma conversa interna negativa ou para ficar, escutem essa palavra que eu vou falar, hiperfocado nas falhas ou hiperfocado em detalhes, certo? Hiperfocado nas falhas e erros dos outros, e isso leva a reclamações, fofocas, preocupações e a necessidade de estar certo. Isso, é claro, apenas perpetua histórias de quebrantamento. Por que que isso tá tão forte no coletivo? Porque todo mundo tá fazendo isso. Porque tá todo mundo fazendo isso por conta da tragédia lá do Rio Grande do Sul. Parece que as pessoas... dividiu, né? Tem algumas pessoas que estão realmente focadas na solução dos problemas e desembolar o negócio ali. E outras pessoas que estão perpetuando histórias de quebrantamento, fazendo o quê? Hiperfocado nas falhas dos outros, erros dos outros, reclamando, fazendo fofoca, se preocupando e buscando de uma forma ferrenha a necessidade de estar certo. Essas pessoas estão fazendo o quê? Vivendo nessa questão do auto-julgamento, ou se sentindo inferiores, ou se sentindo superiores. Tem muito mais a ver com elas do que de fato com os outros fora. Criador de contendas. Exatamente. Do lado bom, olha só que maravilha que é isso, né? Do lado bom, do lado positivo, é a energia para ver a totalidade das coisas, de uma forma integral. Entende que a única coisa que precisa ser consertada, escutem isso que eu vou falar para vocês e que se bater e doer em vocês, que bom. A única coisa que precisa ser consertada são as histórias que contamos sobre nós mesmos e depois sobre os outros. São pessoas que veem facilmente as histórias de ruptura que acontecem no coletivo e ajudam os outros a transformar essas histórias em totalidade. Tá? A única coisa que precisa ser consertada no planeta Terra, desde a hora em que você nasceu, são as histórias que você conta sobre si mesmo. É a única coisa. E depois, isso por consequência, vai mudar a forma como você conta as histórias sobre os outros. Eu tô batendo nessa tecla e eu vou bater mais ainda, porque o meu ascendente, a forma como eu sou reconhecida e vista no coletivo, é exatamente sobre isso.
Então, eu vivenciei isso, corporifiquei e tô trazendo sabedoria para vocês. Eu vivi muito tempo no lado negativo, que era me punindo como uma conversa interna negativa. Eu fiquei por muito tempo hiperfocada nas falhas e erros dos outros. Eu reclamava dos outros, eu fazia fofoca dos outros, eu ficava preocupada com os outros. Muitas das vezes, necessidade de estar certa me colocou em várias enrascadas. E era apenas para perpetuar histórias de quebrantamento. Certo? Anne, acontece hoje ainda? Acontece. Só que eu tenho consciência. Então, quando eu percebo que eu tô reclamando de alguém, quando eu percebo que parece que eu tô... Ixi, Maria, isso daqui é uma fofoca de alguém. Ou quando eu me pego preocupada. Preocupação. Hiperfoquei em alguma coisa. Uma determinada pessoa, uma determinada situação. Fiquei preocupada. Entrei no negócio e parece que não, eu vou estar certo, é isso aqui. Eu já, sobe, volta. Muda a história que tu tá contando. Mudei a narrativa interna, pronto, sumiu. Evaporou. Como que você consegue fazer isso, Anne? Quando eu percebo a minha atração de pessoas em volta de mim que estão se colocando em um local de vítimas de ingratidão, quando as pessoas em volta de mim são opinativas demais, e isso presencialmente, tá, gente? São opinativas demais. Super importante. E não precisa de muito tempo. Porque uma vez que tu sobe a frequência, que você já sabe, você pega rápido. Essa constante verificação de pensamento e sentimento faz com que você volte para o presente, volte para o teu lugar de dilema, caminho do meio, muito mais fácil. Muito mais fácil. Qual ascendente? Você está querendo saber o meu ascendente de personalidade ou corporal? Porque tem diferença. Tem diferença. O que eu tô trazendo aqui para vocês é o ascendente de personalidade. É aquilo que realmente está a serviço do coletivo. A minha mente está a serviço do coletivo. A minha personalidade está a serviço do coletivo. Certo? Sim, tem diferença. Tem diferença e poucas pessoas estudam isso. Tá? Lembra que eu falei que as pessoas vítimas de julgamento, elas vão atrair quem? As vítimas de ingratidão, tá? As vítimas de ingratidão. Quem são as vítimas de ingratidão? São as pessoas que têm a energia para buscar a alegria em fatores externos, em vez do cultivo interno. Ou seja, permite que o estresse e a pressão superem a alegria. Ou seja, pessoas ingratas, elas estão constantemente buscando uma fonte de energia, de alegria externamente, fora delas. Lembra que eu falei do servir demais, do se doar demais, de exigir muito reconhecimento? Eu assumo que é muito mais fácil enxergar isso do feminino, posso estar enganada. As mulheres reclamam muito mais. Elas têm essa necessidade de busca da alegria muito mais fora, mas eu também reconheço nos homens, mas não sei se por ressonância, contato, eu enxergo muito mais no público feminino. Mas totalmente possível, né? O pai do meu filho é uma pessoa, é um sexo masculino, né? Que tá buscando seu equilíbrio de energia, mas ele reclama
E esse negócio de vítima de ingratidão é absurdo. Era, pelo menos, porque agora ele tá em silêncio, pelo menos não tá chegando até mim. Começou a ressonar com outra pessoa. E quando a pessoa está perdida por muitas opiniões, pode deixar ela pior. Sim. Como se fosse uma forma de retirarem o foco delas mesmas. Para isso, elas preferem atacar. Isso. O julgamento, gente, aquela questão do julgamento, lembra que eu falei em algumas aulas atrás? Aulas, né? Porque eu tô dando aula aqui. Nós sempre estamos vivendo oitavas superiores. Nós sempre estamos vivendo oitavas superiores. E a vítima do julgamento, ela já é... Só um pouquinho. Ela é descendente, né? Ela vem, ela tá vindo. Aguentem aí, gente. Achei. Mas estamos aqui, sim. Lembra que eu falei para vocês sublinharem o hiperfoco nos detalhes? Ou hiperfoco nos erros? Hiperfoco. Coloquem um foco no hiperfoco, na palavra hiperfoco, tá? Vítimas. Eu sou vítima de detalhes. Eu sou vítima de detalhes. Lembra que eu falei pra vocês que a dança do vítima de julgamento, ela é exatamente essa questão do dilema da perfeição e imperfeição? Ou seja, é um dilema de detalhes. E agora eu quero que vocês respondam pra mim qual é o tamanho da encrenca que nós estamos e começaremos a viver com a questão do TDAH, do autismo. Vocês já perceberam o quanto essa questão do hiperfoco, dessa questão de detalhes, crianças que não prestam em detalhes nenhum, não têm atenção a detalhe nenhum, e crianças que às vezes ficam fixas em alguma coisa ali, e fixam naquilo ali enquanto não... Sabe? Essa questão do foco. Qual detalhe realmente importa? O ser humano, ele veio aqui pro planeta e você vive no dilema de qual é o detalhe que realmente importa. Essa é a origem. Depois disso, vem vítimas do julgamento. Então, a partir daquele detalhe que você julga que importa, você vira um julgador. Daquele detalhe que não importa, você vira um julgador ou não julgador. Você opina, certo? Depois desse... do vítima de julgamento, você pode se tornar uma vítima do autossacrifício. Lembra do exemplo que eu trouxe para vocês? Sobre se doar demais? Ai, meu Deus, eu sou vítima do autossacrifício. Eu fico imaginando o sol, sério, eu fico imaginando o sol.
Obrigada pelo presente, Mário. Tem a vítima da própria vulnerabilidade. Peraí que caiu. Voltou. Deu uma travada. Vocês mandaram os presentes, travou tudo. Amo ganhar flores. Nunca fui acostumada a ganhar flor, mas eu amo ganhar flor agora. Vamos lá. Depois da vítima do autossacrifício, você virá a vítima da sua própria vulnerabilidade. Ai, eu virei vítima da minha própria vulnerabilidade. Depois que você virou vítima da sua própria vulnerabilidade, você vira vítima... Deixa eu ver se aparece. Gente, e vai desdobrando. Essa aqui não vai aparecer aqui na minha tela. E vai desdobrando. Uma coisa vai desdobrando em cima da outra. A origem de tudo? Vítima de detalhes. Dos detalhes que realmente importam. Vocês estavam aqui na aula de ontem? Na live de ontem? Estavam, né? Vocês se lembram quando eu falei assim? Encarnar no planeta, estar aqui no planeta, nós viemos para cá para aprendermos ser melhores co-criadores. Isso significa que a gente está aqui para aprender sobre quais detalhes realmente importam. Eu vou dar um exemplo. Você vai pular de bungee jump. Você vai pular de bungee jump. Importa qual que é a cor do equipamento que você vai usar? Ou importa se ele realmente está em dia com o prazo da validade e teve um profissional verificando se ele vai funcionar? Qual detalhe realmente importa? Você estava aqui na aula da subida do Everest? Acho que não ainda. Você está subindo o Everest. E daí você está acampado numa das fases que você precisa parar para subir ele. E daí você encontra um mamute congelado. Daí você esquece que está subindo o Everest. Você perde o foco. Porque você acabou de colocar um hiperfoco num detalhe que realmente importa. Vocês estão percebendo o quanto que isso tem a ver com o que está acontecendo no coletivo, da quantidade de crianças, adultos e pessoas que estão sendo diagnosticadas com essa questão do TDAH, do hiperfoco, foco, dispersão, não ter o foco, não saber qual detalhe se atentar. Eu tô levando vocês para a origem do negócio. Para a origem do negócio. Certo? O que importa é o que vai funcionar. Não em todos os casos. Na consciência celular, na consciência genética, como é que seu gene ele faz esse julgamento de qual detalhe importa e qual detalhe não importa? Qual que é o hiperfoco que o seu gene faz? Vocês percebem que não é o como que importa. O como não interessa. Pode ser a sincronização? Tu diz quando eu coloco a respeito do
do gene? Da consciência celular? Da consciência genética? Pode. Pode. Antes de encarnarmos, o que vocês pensam e acham e sentem? Que a gente realmente tem um hiperfoco em detalhes? Ou a gente foca no resultado final? Se a professora falou que pode, pode sim. Será que realmente importa? Será que realmente importa como? Ou que importa o hiperfoco tem que estar no resultado final e não nos detalhes do como? É um baita de um questionamento, é para vocês ficarem em dúvida mesmo. Se antes da gente encarnar, se antes da gente vir para a Terra, se materializar aqui, o que realmente a gente focou? A gente focou no resultado final ou a gente focou nos detalhes da jornada? No como? Aonde que está o nosso hiperfoco? Não tem resposta correta, tá? O como não é o caminho do resultado? É o caminho do resultado. Eu vou deixar esse questionamento para vocês, tá? Anne, adorei o conteúdo. Anne, fiquei super curiosa. Moça, com certeza eu foquei no como. Porque eu tô perdida. Ai, gente, eu gosto quando vocês são transparentes assim. Sério, eu sei que às vezes é rir do desespero. É rir da desgraça. Mas eu gosto quando vocês são transparentes a esse nível, porque é um ótimo começo. Tá? É um ótimo começo. A semente da dúvida foi lançada, agora vamos procurar a semente da solução. Isso. Anne, adorei o conteúdo, enfim, gostei da aula. Eu vou colocar essa aula aqui lá na plataforma vizinha. Ela vai estar na íntegra, porque ela realmente é uma aula. A continuação ou desenvolvimento dela, porque o que eu trouxe aqui para vocês é teoria, né? Algumas pessoas realmente observam essas coisas acontecendo na vida delas. Tipo, Anne, realmente, isso acontece, eu vivi, eu tô vivendo. Na minha vida, ela é muito predominante justamente porque eu tenho meu ascendente vinculado a essa energia. Então, as pessoas enxergaram e enxergam isso em mim, certo? Tá, eu não esqueci, Isaac, tá na listinha. Tá na listinha. Ai, que linda, a confusão é o início do entendimento. Isso mesmo. Isso mesmo, a dúvida ela não é ruim, tá? Só que não pode ficar muito na dúvida. Justamente porque é muito futuro. O que eu tava falando? Ah, tá. Então eu tenho isso forte porque eu, né, vivenciei isso na minha vida, vivencio todos os dias. O ascendente, gente, o arquétipo do ascendente de vocês vêm a se tornar ele. O sol, a mesma coisa. Tudo que é do mapa, tudo que é do desenho humano, tudo que dá uma direção para vocês é uma coisa que vocês vêm a se tornar. Então, por exemplo, eu tenho sol em Gêmeos e sou ascendente em Libra. Então, eu não nasci sendo ascendente Libra, mas no decorrer do meu caminho,
eu vim a tornar-se ser. Por isso que esse tema eu consegui trazer para vocês, explicar, colocar, propor, certo? A partir dessas informações, o que vocês podem querer adiante e tem a possibilidade é descobrir em qual área da vida de vocês está a fonte dessas coisas. Então, lembra? Eu fiz o desdobramento dos padrões de vítima. Então, sim, tem como saber aonde que é a fonte, aonde que desdobra, né? Em qual área da minha vida isso vai ser bem mais impactante, onde que eu posso perceber, onde que eu consigo manipular alguma energia, onde que eu posso ter controle, onde que eu posso fazer melhores escolhas. Isso vocês têm essa possibilidade. Se tiver interesse, vocês me procurem, tá? Isso é feito dentro de uma sessão de consultoria, uma mentoria, de pelo menos 2 horas, certo? De 2 horas, aonde que eu vou te dar exatamente essas informações. Então, eu vou te dar na tua mão e vou te dar um plano de ação. E daí é contigo, certo? É o plano, Mário, mas por enquanto vai sendo assim, tá? Vai aos pouquinhos. A tendência é que eu traga as aulas para vocês, eu dei essa aula aqui de forma específica, com 1 ou 2 arquétipos envolvidos, com 1, 2, até 3 padrões de vítimas interligados, ok? E depois da aula específica, eu abro a oportunidade de ter essa sessão específica para aquilo ali, tá? Porque nem todo mundo vai encaixar com o momento, com aquele arquétipo, com isso. Como eu sempre estou trazendo o 64 para cá, eu vou trabalhando com eles aos pouquinhos, fazendo a aula e depois trazendo a oportunidade das sessões, ok? Então, para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, está chegando agora, ficou até agora aqui assistindo, não sei se vai aqui no TikTok ou lá no meu canal, se você está aqui no meu canal, né? Vou deixar instruções aqui embaixo, certo? Vou ser aluna do mesmo jeito. Bom demais. Para quem chegou hoje e ficou, já me segue, ative a notificação no perfil que tem no TikTok. Por quê? Porque não tem horário, gente. Não tem horário. Eu faço de manhã e de tarde, mas não tem um horário batido. Certo? É de manhã e de tarde. Tenho as notificações ali para vocês ficarem atentos. Certo? Agradeço do fundo do meu coração e da minha alma pelos presentes que vocês deixaram. Vou agradecer muito. Se vocês podem me mandar lá no direct do TikTok. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Gram, em qualquer lugar. Me enviem um feedback daquilo que vocês acharam e daquilo que vocês vão aproveitar, sabe? Que realmente impactou. Qual que foi a informação que mais impactou? Qual que foi o que eu disse que às vezes doeu, às vezes incomodou, às vezes você se identificou. Realmente alguma coisa que, pá, vai fazer a diferença, tá? Nós que agradecemos. Obrigada. Su, não sei se tu entrou na metade, eu acho, né? Mas vai ficar na íntegra lá. Eu já vou fazer esse trâmite, então vira meu seguidor lá no meu canal. Certo? Aos meninos que estão sempre aqui, que já viraram alunos. Sim. Uma pessoa como você aberta para as pessoas diferentes é edificante. Eu tenho perfil de relacionamentos. Eu tenho que estar aberta às propostas de me relacionar com o outro. Porque é através do outro que eu vejo muitas coisas. E eu preciso honrar a energia dele, que vai me servir de espelhamento. Eu não posso ter medo de relacionamento. Aliás, é um padrão de vítima, tá? As pessoas que são vítimas de relacionamentos.
Perfeito. Gente, vou lá. Agradeço demais a presença de todos. Deixe like, deixe comentário. Me sigam nas redes sociais. Contribuam como podem. Cada um vai contribuindo da forma como que pode, né? O Mário tá anotando minhas frases e tá fazendo divulgação das minhas frases. Virei pensadora agora. E até a próxima, tá? Beijo. Fui.